No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês a importância do conhecimento das leis sistêmicas e das ordens do amor, que são a base estrutural da constelação familiar na nossa vida cotidiana, na minha, na sua, da sua família e das pessoas que estão ao seu entorno. O conhecimento das leis sistêmicas é um conhecimento onde nós unimos estudos da psicologia, terapia de casal e família, nós unimos estudos da constelação familiar, a ciência das relações humanas em todas as áreas da vida e também da biologia, do estudo do campo das memórias coletivas. Então tudo acaba se interligando, fazendo uma junção muito especial. E cada um de nós tem um lugar especial no mundo e na vida. E como que a gente descobre esse lugar? Primeiro, pelo primeiro grupo que nós participamos. E o primeiro grupo que nós participamos é a nossa família, aonde nós somos inseridos. E como que os participantes chegam novos membros dentro de um sistema familiar? Através de duas formas: do nascimento ou do casamento. Essas são as formas de inserção dentro de um núcleo, de um sistema familiar. Isso de maneira estrutural convencional. Porém, quando nós vamos estudar um pouco das leis sistêmicas, do conhecimento da constelação familiar, nós descobrimos que existem outras formas de pertencer também ao sistema familiar. E aí eu vou falar para vocês a primeira ordem, que é a do pertencimento. Todos que nascem dentro de um sistema familiar têm igual direito de pertencer. Todos têm um lugar. Junto com a primeira ordem vem a primeira desordem, que é a exclusão. Pessoas que pertencem, situações que pertencem ao sistema familiar, que por algum motivo, alguma razão, são excluídos. E aí o que acontece? Quando alguém é excluído do sistema familiar, a família ela é um organismo vivo, ele é um sistema e nada que pertence pode ficar fora. O sistema familiar ele se reorganiza e se organiza para incluir aquilo que está faltando, tá? Então, assim como as estrelas no céu, elas têm uma maneira de funcionar natural, as famílias também têm uma conexão de funcionamento natural. Porém, quando a gente fala de pertencimento, exclusão e chegada de novos membros familiares, nós falamos do lugar onde cada um tem dentro da sua família. Então, como é a nova forma, de acordo com os estudos sistêmicos com base na constelação familiar, que chegam novos membros para o sistema familiar? Primeiro que todos têm um lugar, então, abortos, crianças que nasceram e morreram, que são natimortos, crianças que morreram prematuramente, primeiros relacionamentos dos nossos pais, avós, bisavós, o que influencia diretamente para uma pessoa dentro do seu ciclo, do seu sistema familiar, são 4 gerações, tá? Então, pais, avós, bisavós e a geração atual. Então, geração atual, pais, avós e bisavós. Isso a gente faz as 4 gerações que se interligam. Então, vamos supor que o meu pai teve um primeiro relacionamento que aí ele, por algum motivo, terminou, isso é um fato, deixou esse primeiro namoro, essa primeira noiva e foi embora. E depois de um período ele conheceu a minha mãe. Então, o que acontece? Essa primeira noiva, ela tem um lugar especial na vida do meu pai e no meu sistema familiar, porque ela foi um relacionamento importante. Então, mesmo que eles não tiveram filhos, não tiveram uma vida juntos, ela tem um lugar importante. E se eu e os meus irmãos, nós damos esse olhar de inclusão, nós temos uma sensação de leveza dentro do nosso corpo e das nossas relações. Quando a gente se fala de constelação familiar,
É muito comum nós vermos em dinâmicas, quando a gente monta a estrutura de uma vivência de constelação familiar, exclusões. Então, o que são exclusões? Pessoas que pertencem por algum momento foram esquecidas, excluídas ou negados o seu direito de pertencer. Então, nada nem ninguém pode ser excluído dentro de uma ordem, de um sistema familiar. Então, assim, nós somos diante do nosso sistema. Quem são os filhos diante dos pais? Os pais são grandes, ricos e fortes. Os filhos são pequenos, pobres e fracos. Olhando por essa dinâmica, somos nós filhos que precisamos dos nossos pais, não os nossos pais que precisam de nós. E os pais, eles são o portal que nos deram, que nos trouxeram para a vida. E a gente não pode voltar atrás, mas a gente pode agradecer. Não podemos devolver a nossa vida aos nossos pais, nós podemos passar adiante, nós podemos ter projetos de vida bem-sucedidos, nós podemos ter filhos, nós podemos fazer algo bom com isso. E com isso eu estou falando da segunda ordem do amor, da segunda lei sistêmica, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, nós recebemos a vida dos nossos pais e nós podemos passar essa vida adiante, tendo filhos, projetos de vida bem-sucedidos ou fazendo algo bom. Ou quem fica parado, brigando e com questões, com padrões, dificuldades familiares, são pessoas que não fluem na vida, que as coisas não florescem, não se dissolvem, não caminham. Por quê? Quando você vai entrar num lugar, você questiona o portão de entrada deste lugar ou simplesmente você passa por ele e você adentra? Numa escola, vamos estudar. O portão é pequeno, grande, largo ou não, você entra e você vai estudar. E por que quando nós entramos no portal da vida, muitas pessoas questionam esse portal que é o pai e a mãe? E com isso ficam presos logo na linha linear de entrada. Então, assim, claro que existem muitas dificuldades, muitas situações de tristezas, angústias, conflitos, dores, pais tóxicos, relações tóxicas. Mas nós não podemos paralisar na culpa, na dor, nas dificuldades. Nós podemos olhar para as relações, para as famílias, para a nossa história e fazer algo bom com isso. Então, nesse nosso bate-papo sobre família, sobre leis sistêmicas e as ordens do amor, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, recapitulando, a primeira ordem do amor é o pertencimento, junto com a primeira ordem vem a primeira desordem da exclusão. Segunda ordem do amor que eu passei para vocês aqui é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Recebemos a vida dos nossos pais, não podemos devolver, mas podemos passar adiante tendo projetos, tendo filhos e fazendo a nossa vida fluir. E a terceira ordem que eu vou falar agora é a ordem de hierarquia, de precedência. Quem veio antes tem prioridade aos que vieram depois. Então, para nós estarmos aqui hoje, primeiro tiveram que vir os nossos pais. Para os nossos pais estarem, tiveram que vir os nossos avós. E para os nossos avós chegarem, tiveram que ter os nossos bisavós. Então imagina que a gente está aqui, tem uma fileira de ancestrais atrás de nós. E quando a gente se conecta com a vida e reverencia tudo e a todos, exatamente como foi e como pode ser, nós temos força, nós temos energia e nós somos impulsionados a uma ressignificação e uma reestruturação. Então, que você possa se conectar com as leis sistêmicas, os conhecimentos das ordens do amor, com leveza, amorosidade e bastante gratidão. Porque a gratidão, ela é a chave do sucesso e que você possa se conectar com essa chave e ter muito sucesso na sua vida e nas suas relações.